palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Amém. Vamos orar? Bondíssimo Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nosso, nesse instante nós estamos reunidos em Tua casa, Senhor, com o propósito de ouvir a Sua palavra, de ser orientados por ela, instruídos por ela, Senhor. Por isso que nós rogamos a Ti nesse momento encarecidamente, quando estamos diante de tão grande verdade, nós clamamos a Ti. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos olhar para a Tua palavra e entendê-la, ó Deus, guardando no coração, para não pecarmos contra Ti. Essa é a oração que Te fazemos, o nome que está acima de todo nome, nome santo, glorioso de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós sabemos bem, por experiência, que nós, seres humanos, possuímos uma necessidade inata de buscar segurança, ou de estar, ou de nos sentir seguro onde estamos ou no que fazemos. Quantas vezes a insegurança bateu ao nosso coração em ter que realizar um trabalho novo, em ter que estar exercendo uma atividade que é desconhecida, ou que começamos há pouco a fazer. E a grande questão é que nós buscamos segurança, nós buscamos estar seguros. Por exemplo, o recém-nascido se aninha nos braços da mãe para ouvir o seu coração bater e saber que nada de ruim vai acontecer com ele quando ele estiver nos braços da sua mãe ou do seu pai. A criança pequena de escola encontra consolo e segurança nos braços da sua professora depois de um tombo no parquinho ou depois de algum momento em que ela teve medo. O adulto, eu e você, quando acordado ali de um sonho terrível, se apega à verdade de saber que está em sua casa, que está em sua cama, seguro, não caindo de um avião, ou sendo perseguido, ou caindo em um precipício. Nós gostamos de sentir essa sensação de estar seguros. Queremos nos sentir seguros porque muitas vezes não nos sentimos assim. Sentimos-nos à deriva nesse mundo mau. E sim, o mundo, como temos afirmado durante esses últimos domingos, o mundo é um lugar perigoso. Muitas tentações, muitas seduções. É um lugar que não reflete segurança. E para muitos, para se proteger desse mundo, para se proteger desse mundo mau, muitos já fizeram coisas absurdas. Como, por exemplo, a história de Simão, o etilista, depois você procura essa história, que viveu lá no século V, que para fugir dos perigos do mundo da sua época, viveu por 36 anos em uma plataforma no topo de uma montanha, acreditando que poderia fugir dos perigos do mundo estando lá. Mas o fato é que mesmo quando podemos realizar algo para nos ajudar, para nos proteger, tanto a nós mesmos quanto a outros, nós sabemos que há sempre limites rígidos para o que pode ser feito. E isso nos assusta, porque nós não temos a capacidade, por mais que lutemos, de promover a segurança que o nosso coração deseja. E a grande questão que surge diante dos medos, das inseguranças, da ansiedade, onde é que nós podemos encontrar a verdadeira segurança? Como viver livres desse medo? Como lançar fora aquilo que tira o nosso sono? É justamente sobre isso que trata o texto que nós lemos essa noite. Temos aqui palavras de conforto do nosso mestre, não apenas revelando a certeza de que nós estamos seguros, mas mostrando para nós, mostrando aos crentes, que mesmo em tempos difíceis, nós agimos de forma diferente, porque nós somos sustentados
pela palavra da verdade. Então, nossa mensagem hoje ela é bastante simples. Eu quero que vocês entendam. É que nós, como servos de Deus, nós não precisamos temer o mundo, por mais difícil que seja. Antes, devemos nos relacionar com o mundo como Jesus fez. Estar nele, mas ser diferente dele. E esse é o grande desafio para nós. Não fez sua Bíblia? Permaneça com o seu texto aberto. São apenas alguns versos essa noite. Nós vamos olhar para esse texto, tentar expor esse texto, fazer algumas aplicações bastante pontuais para todos nós. Queridos, em nossa longa jornada no Evangelho de João, nós temos aí acompanhado o ministério terreno do Messias encarnado. Aquele que veio para mudar o mundo. O Deus eterno que veio para resolver a bagunça promovida pelo pecado desde a tentação dos nossos primeiros pais. E depois de tantas histórias, de tantos eventos extraordinários, nós chegamos aqui, estamos caminhando, na verdade, para o ápice do ministério de Jesus, para o ápice do ministério terreno de Cristo, e aqui de maneira muito especial, para um momento específico, extraordinário, antes da cruz. Nós chegamos à sua oração sacerdotal e estamos trabalhando sobre ela. Nosso mestre e os seus discípulos deixaram o cenáculo, aqueles momentos de ensino, a ceia instituída, Senhor lavando os pés dos discípulos, deixaram aquele momento de instrução e estão agora caminhando para o jardim das oliveiras, para o Monte das Oliveiras, para aquele jardim onde ele vai ser preso, onde ele vai ser levado, onde ele vai ser sentenciado mais à frente e levado a uma cruz maldita. O fim está próximo. O momento que tanto ele aguardava e que veio para cumprir está a algumas horas de distância. Os pregos já estão sendo afiados para ser cravados na mão e nos pés do nosso Redentor. Só que antes desse momento, antes dessa hora tão terrível, dessa hora tão grotesca que vai trazer medo ao mundo, o nosso Senhor, nesse trajeto para o jardim, ele dá uma pausa em sua caminhada e diante dos discípulos, ele eleva a sua voz e ora ao Senhor. A mais bela oração que esse mundo já viu, aquela que, como eu disse na primeira mensagem, nesse capítulo, que é considerada o Santo dos Santos no Novo Testamento. Tire a sandália dos pés, porque nós estamos diante da oração mais bela que esse mundo já viu. Sim, no primeiro momento ele orou em favor dele, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que a cruz está à frente, e então ele roga ao Pai que na cruz a sua glória fosse revelada ao mundo, e isso acontece. A cruz impactou o mundo, a cruz mudou o mundo, quando nós sabemos, e ele clamou ao Pai que fizesse justamente isso. E em seguida, o nosso mestre começa então a apresentar o seu papel extraordinário de intercessor, a orar pelos discípulos, a orar por aqueles que agora vão exercer um grande papel nesse mundo. Ele diz que eles foram escolhidos, é verdade. Ele diz que eles foram chamados para revelar e para realizar algo importantíssimo. E agora ele avança nessa oração, ao mostrar que os escolhidos, que os 11 naquele momento, apesar de tudo que está à frente, apesar da hostilidade, apesar do próprio mundo, eles serão protegidos e cuidados pelo Pai. E é isso que engloba esse primeiro momento, ou essa parte da oração. Olhe novamente para a sua Bíblia, veja como ele faz isso. Verso 14 e verso 15 do nosso texto. Ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas sim que o guardes do mal. Perceba como essa parte da oração do nosso Senhor revela-se como um grande bálsamo a nós. Nós sabemos por tudo que já ouvimos
que os discípulos experimentaram a vivência do ensino na melhor escola, com o melhor professor que já pisou nessa terra. Eles aprenderam com Jesus as grandes verdades necessárias para a vida. Eles aprenderam sobre Deus o Pai, que Ele é um Deus real, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus íntimo, um Deus que se relaciona, que se preocupa, um Deus em quem nós podemos confiar e descansar, um Deus que conhece o nosso sofrimento, conhece as nossas angústias, um Deus que está sempre presente com o seu povo. E eles experimentaram isso de maneira muito próxima, de maneira muito viva, em cada momento, em cada detalhe, em cada experiência vivida com Cristo. Eles passaram a entender a respeito da missão, da obra do Redentor, um Senhor que estabeleceu desde os tempos eternos uma missão que era resgatar perdidos, que era destruir o pecado, que era salvar vidas e invadir o inferno para que pessoas fossem restauradas e encontrasse um novo momento e encontrasse vida nele. Só que agora esse plano está sendo cumprido. Uma obra nunca antes vista nesse mundo. Mas existem detalhes muito sérios aqui, detalhes assustadores, porque a obra de Cristo, a missão de Cristo, que Ele vai delegar aos discípulos nesse instante, vai de encontro a tudo que o mundo valoriza, vai de encontro, vai confrontar aquilo que o mundo ama, que o mundo deseja, que o mundo celebra. A obra de Cristo veio para apontar um caminho que é diferente dos prazeres carnais, que apresenta uma satisfação maior, que tira o nosso olhar desse mundo, das coisas passageiras, das coisas triviais, e nos leva a olhar para aquilo que está além desse mundo, além dessa vida, que traz uma alegria muito maior do que prazeres meramente terrenos. Todo o ministério e obra de Cristo vai confrontar aquilo que o mundo estabeleceu. Jesus confronta o caminho trilhado pelo mundo. Por isso, o resultado natural desse confronto, desse apego, de anunciar essa missão, essa obra tão gloriosa, vai ser de fato a rejeição. E é por conta dessa certeza que Jesus, em sua oração, diz: Pai, eu lhes dei a sua palavra, e por isso o mundo odiou, porque eles não são desse mundo, assim como eu não sou. Perceba a ironia, ou perceba como nosso Senhor apresenta a seletividade do mundo, e eu preciso que você guarde isso em seu coração, porque isso é um desafio, isso vai de encontro ao nosso coração e apresenta a nós, ou se revela a nós como um grande espelho. Porque o mundo, ele é muito seletivo em suas escolhas de amor. Porque segundo o nosso Senhor, enquanto os discípulos pertenciam ao mundo, nasceram no mundo, criados no mundo, quando eles eram parte do mundo, essa posição não promovia nenhum ataque, nenhum tipo de reação. Essa posição de ser mundano, de ser parte integrante desse sistema pecaminoso, dessa vida pecaminosa, desse caminho de horrores e de prazeres tenebrosos, não promovia reação nenhuma por parte desse mundo. Mas tudo muda quando o verbo de Deus entra no mundo. Tudo muda quando o verbo de Deus invade corações, faz cair as escamas dos nossos olhos, faz-nos enxergar a feiura do pecado escondida em cada tentação, em cada obra maligna, em cada prazer diabólico, em cada caminho de morte nessa vida. Ao invadir os corações, ao transformar as mentes por meio da palavra da verdade, esse mundo, o mesmo mundo que antes não tratava mal, agora nos vê como estranhos, nos vê como estrangeiros,
como alguém que não pertence a esse mundo, que não se encaixa nesse mundo, que não se enquadra na modernidade, que não se enquadra nesses pensamentos a respeito de amor, de família, esse mundo tenebroso e terrível que apresenta caminhos de morte. E agora, porque os nossos olhos enxergam a verdade, porque os discípulos enxergam a verdade, agora o mundo passa a odiá-los, porque não suporta viver diferente daquilo que eles estabeleceram como regra, como caminho, como satisfação. Não pertencer, não se enquadrar, não se encaixar nesse mundo, naquilo que o mundo estabelece como padrão, vai de fato trazer uma grande repercussão para a vida. E Jesus está dizendo justamente isso aos discípulos. Na sua oração, Ele está verbalizando nesse momento aquilo que os discípulos precisavam ouvir. Por conhecer a verdade, por não fazer parte mais desse mundo, esse próprio mundo, eles vão reagir contra vocês. O mundo passará a identificar os discípulos como eles identificam o mestre, alguém que não pertence a essa realidade. Porque a partir desse momento, todos os olhares serão voltados para os seguidores de Cristo. A diferença promovida pela palavra de Cristo em nós ofusca, incomoda, agride o mundo, que agora só vê uma única maneira para acabar com esse estilo de vida: é perseguindo, odiando e eliminando os diferentes. E sabe um detalhe interessante nessa oração? É que Jesus entende isso. Jesus entende o ódio, Jesus entende o que vai acontecer, Jesus entende o que está proposto, Ele é conhecedor de todas as coisas, mas os discípulos ainda não. Eles ainda estão naquela mescla de realidade, de triunfalismo. Sim, isso vai acabar alguns instantes. Tudo vai se quebrar quando a cruz for levantada e o mestre disser está consumado e entregar a sua vida. Parece que o mundo vai cair. Eles ainda não estão preparados para isso. E o que se espera dessa falta de preparação? O que se espera é que, mesmo Jesus entendendo essa hostilidade, alguém poderia esperar que Jesus orasse para que esses discípulos tão amados, tão cuidados, esse círculo íntimo do Senhor, fossem removidos desse mundo de maneira extraordinária. Não é assim que nós nos sentimos, ou pelo menos buscamos, quando estamos enfrentando alguma coisa? Quem de nós não gostaria de poder avançar os dias ruins da nossa vida para nós não experimentá-los? Quem de nós não gostaríamos de um controle remoto que pudesse ele avançar a nossa vida para o final de uma doença, para o final de um momento ruim, quando a dor não está mais em nós? Mas não é assim que a vida deve ser tratada. Não é assim que a nossa caminhada é tratada por Cristo. O Senhor Jesus, em sua oração, não pede ao Pai que remova os discípulos do mundo, que esconda os discípulos do mundo, que coloque os discípulos em uma caverna escura e os deixe lá até a poeira baixar, para que depois eles possam sair e manifestar essa verdade. Não! Sua oração cumpre outro propósito, que é mesmo em meio à hostilidade, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às dores, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a todos os dias maus, o Senhor pudesse fortalecer os seus discípulos para essa missão que está prestes a começar. Sim, o nosso mestre vai deixar o mundo quando sua obra for concluída, mas os discípulos estão prestes a serem enviados ao mundo para começar uma obra extraordinária, que é falar do Deus que tira pecado do mundo. Eles vão permanecer em um mundo mau, em um mundo que odeia a mensagem e o mensageiro.
E por isso, a oração do Senhor é: não peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. Sim, nós sabemos tudo o que vai acontecer. Nós sabemos tudo o que está prestes a acontecer. E perceba que o nosso Senhor ora para que eles sejam mantidos seguros no meio de um mundo. Ele pede que o Pai guarde esses discípulos do mal. Mas vamos lá. De que mal o Senhor está falando aqui? Será que é apenas dessas dificuldades que nós encontramos? Será que é relacionado a essas questões que nós vivenciamos dia após dia aí quando olhamos para a sociedade? E o mal aqui assume várias formas, tá? O mal dentro deles, o mal fora deles. Dentro deles, porque embora santos, embora separados, como veremos, eles ainda são pecadores como nós somos, que lutam constantemente contra a corrupção persistente, contra as tentações que tenazmente nos assedia para nos levar para esse caminho do mal. Corrupção que se mostrará de várias maneiras enquanto eles buscam ser fiéis na execução da sua missão. E o Senhor está orando: Pai, livra-os do mal, dê sabedoria para que eles enxerguem o próprio coração, a maldade promovida pelo pecado em nós, e não os deixe desviar desse caminho. Mas também o Senhor ora pelo mal fora deles, ligado ao inimigo de nossas almas, o acusador, o caluniador. Por isso ele ora por eles. O Senhor pede que o Pai dê sabedoria para que eles identifiquem essa maldade e sejam guardados por Deus, para que não vacilem o pé. Porque a partir desse momento, os discípulos de Cristo vão precisar de muita sabedoria para viver em um mundo mau, em um mundo tenebroso. Estes 2 primeiros versos nos ensinam, queridos, grandes lições. Lições extraordinárias. A primeira delas, como sempre falamos, nunca deixamos de falar: a vida ela é muito difícil. A vida debaixo do sol, essa que nós vivenciamos todos os dias, de casamento, de filhos, de criação, de trabalho, de relacionamentos, essa vida comum que nós vivemos em sociedade, sim, ela é uma vida difícil, ela é uma vida dura, e que vai exigir muito de nós. Claro que nós ainda não estamos aí sendo perseguidos, não estamos sendo presos, não estamos sendo crucificados, espancados, chicoteados por defender a nossa fé, não estamos sendo jogados em masmorras, não, é verdade. Mas mesmo que isso não esteja ocorrendo, a vida continua sendo difícil, cheia de desilusões, cheia de lutas. Quem não tem luta? Quanto mais você vive nesses dias, você acumula sentimentos, mágoas, situações, pensamentos, ansiedades, medos, inseguranças. Porque vivemos dias difíceis que estão sempre exigindo de nós decisões, palavras, postura. E nem sempre sabemos como proceder. E nem sempre tomamos as decisões certas. Mas o Senhor nos lembra, ao interceder pelos discípulos, que a nossa alegria, que a nossa força, que a nossa satisfação, que o nosso desejo de servir, que o nosso desejo de fidelidade não está ligado à ausência de problemas, não. Nossa alegria não está ligado ao que está acontecendo no mundo afora. Não está ligado ao fato de não ter guerras, de não ter perseguições, de não ter calabouços. A nossa alegria e fidelidade não está ligado a isso. Porque, como já falamos, essa hostilidade é exatamente o que a Bíblia diz que aconteceria. Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições. Mas ele não para por aí. Ele diz: tende bom ânimo. Porque apesar desse mundo, Ele está cuidando de nós. E claro que, certos disso, devemos nos manter alertas, é verdade.
porque o maligno está agindo de todas as formas para nos desestabilizar, para desestruturar, para trazer destruição nos nossos lares. João, a escrever a sua segunda carta a uma igreja que ele chama de Senhora eleita, ele diz assim: cuidado com quem vocês recebem na casa de vocês, porque existem muitos falsos mestres por aí, que estão se dizendo servos de Deus, estão nesse ministério itinerante da pregação, e estão sendo acolhidos por vocês, e mesmo que os crentes precisam e devem ser hospitaleiros, cuidado para vocês não estarem recebendo na casa de vocês enviados do inferno para destruir a igreja. Naqueles dias, os pregadores, os enganadores, eles eram itinerantes e ficavam de cidades em cidades. Hoje não. Hoje nós estamos convidando para dentro das nossas casas, na mão dos nossos filhos, assistindo, vendo, se entregando a falsos e enganadores que estão destruindo corações. Porque o mundo é mau. Onde alguém que grava um vídeo com brincadeirinhas infantis, daqui a pouco está mostrando e falando imoralidades para o seu filho, e crianças estão vendo isso. Estamos recebendo em nossas casas, abrindo as portas dos quartos dos nossos filhos para todo esse tipo de enganação. O mundo é mau, o mundo é hostil, e o maligno e o diabo vai agir para destruir e desestabilizar aqueles que são chamados servos de Deus. Precisamos ter sabedoria e acompanhar com atenção esse mundo, porque de maneira sutil o diabo está destruindo as famílias e a igreja. E o Senhor, quando ora pedindo a Deus para que cuide dos discípulos, Ele está dizendo: Pai, eu não peço que os tire do mundo, eu peço que os guarde do mal. Dê sabedoria para que eles entendam. Isso tem se mostrado uma grande dificuldade, queridos. Porque por séculos, os crentes leram as Escrituras nessa parte como indicação de que, porque o mundo é um lugar perigoso, nós devemos nos manter o mais longe possível dele. Devemos erguer muros enormes ao redor das nossas famílias, da nossa casa, para manter o mundo fora. Mas entenda, nós estamos nesse mundo, inseridos nele, vivendo nele. Passamos 2 horas dentro da igreja, estudando, aprendendo, e passamos dias de semana, horas e horas a fio, em trabalhos desse mundo, em faculdades, em escolas, tentando o tempo todo nos bombardear. Nós estamos nesse mundo. Mas o que precisamos entender, e o que deve ser forjado em nós, e o que o Senhor está pedindo a Deus para dar sabedoria aos discípulos, é que mesmo estando aqui, nós não somos daqui. Nós não nos interessamos pelos mesmos interesses, não buscamos os mesmos prazeres, não nos envolvemos com as circunstâncias e situações que são pecaminosas. Isso não quer dizer que você não tenha amizades com não crentes, não é isso. Precisamos viver a vida comum aqui, mas revelando a todo instante que em nosso coração permeia a diferença de pessoas que são estranhas a esse mundo. Não devemos nos isolar do mundo, é verdade. Devemos ter cuidado, sensatos e com sabedoria, para tomar as decisões certas, para orientar os nossos filhos, para conduzir a nossa igreja no caminho da sabedoria da verdade. Sim, o que o Senhor está dizendo é que vai cuidar deles. O mundo é hostil e eles serão cuidados. Mas como Deus os guardará? Veja o verso 16 e 17, por favor. Ele diz assim: eles não são do mundo, como também eu não sou.
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Perceba que, segundo Jesus, a forma de Deus preservar, guardar os seus discípulos em um mundo caído é por meio da santificação promovida pela verdade. Santificação, que é uma espécie aqui de palavra vitral, uma palavra de igreja que nós falamos tanto, que significa essencialmente separação. Mas vamos lá, separados de quê? Ele está orando para que sejamos separados do pecado. Ele está orando por nossa natureza, por nossa santidade. E perceba que o raciocínio aqui é simples. O que ele está dizendo é que para servir no mundo, para viver nesse mundo, servindo ao Senhor, sendo diferente, para lançar fora as inseguranças, para lançar fora os medos, os discípulos devem ser preparados e separados do mundo. Sim, devem estar no mundo, mas enquanto aqui estiverem, eles não devem viver como o mundo. Eles não devem ser como o mundo. Eles não devem amar o que o mundo ama. Eles não devem trilhar o caminho da maldade. Eles devem ser santificados. Mas como isso acontece? Como ser santos quando tudo ao nosso redor exprime pecado, aponta pecado, exala tentação? Como ser diferentes desse mundo mal? A resposta de Jesus é uma só. Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você consegue entender o que Jesus está dizendo? Somos santificados por meio da verdade de Deus. Somos guardados do mundo mal pela verdade de Deus. Somos protegidos desse mundo por essa verdade. Nesse contexto imediato aqui, os discípulos, pela palavra de Deus, eram protegidos e cuidados porque eles estavam sendo alimentados. Porque a palavra, ela reflete, ela apresenta, nos faz enxergar esse mundo mal. A palavra faz-nos enxergar as armadilhas, faz-nos enxergar os atalhos pecaminosos, faz-nos enxergar a realidade de quem somos e do que o nosso coração deseja. E a Escritura está aqui sendo usada por Cristo, Ele sendo a própria verdade, dizendo que nós só estaremos protegidos, só andaremos de verdade se Ele, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, habitar em nosso coração. Quando nós, como igreja, aprendermos que o que ela ordena, que o que Ele ordena, nós devemos obedecer. Se a sua palavra, se Ele como palavra diz: jovem, não desperte o amor cedo em seu coração, não entregue o seu coração para pessoas maldosas e terríveis, não faça isso, porque você vai trazer prejuízos para a sua vida. Se Ele como verdade de Deus está dizendo: cuide dos seus olhos, cuide do seu coração, para que você não coloque o seu coração no lugar errado, não coloque. Porque esses caminhos trarão morte para você. Se a palavra do Senhor diz: marido, dê a sua vida pela sua esposa, ame a sua esposa, trate ela bem como a parte mais frágil, trate, viva a vida comum do lar, como a Escritura orienta, porque isso facilitará a sua vida e lhe fará enxergar o caminho que nos conduzirá àquilo que o Senhor espera de nós e a um lar abençoado e cuidado por Deus, não permitindo os itinerantes entrando e destruindo e saqueando os lares. Esposas,
quando a palavra orienta a respeito da sua postura, entenda como você deve viver, porque dar ouvidos a palavras e a falácias vão destruir o seu coração, vão destruir a sua vida. Pode até lhe dar um empoderamento, mas é um empoderamento vindo do inferno, porque levará o seu coração para distante de Deus. A santidade, o cuidado, essa proteção que o Senhor reflete aqui, virá quando o verbo de Deus for amado por você, for vivido de maneira plena, entendendo que o que Deus requer de nós é aquilo que nós devemos viver e pronto. Ela é suficiente, porque tudo o que fazemos, ela nos ensina como fazer. Ela diz: filhos, honrem seus pais, valorize seus pais, respeite os cabelos brancos, os anos de vida, dê ouvidos, porque Ele sabe, eles já viveram mais do que vocês, eles já se frustraram na vida, eles já quebraram a cara, já se machucaram, e eles estão lidando ou tentando mostrar para vocês a respeito desse caminho. Dê ouvidos, porque isso prolongará os seus dias nessa terra. Ela é suficiente para nos ensinar, para nos proteger, para nos ensinar o caminho da vida. E querido irmão, esse entendimento é extremamente necessário para os nossos dias. Aqueles que estiveram aqui hoje pela manhã ouviram de forma brilhante o que a história fez, abandonando a verdade, dizendo que você precisa viver aquilo que você quer. Mas entenda, a verdade é o padrão de tudo que é verdadeiro. A verdade, o Verbo encarnado, é o padrão de tudo para essa vida. É o meio pelo qual Deus faz seu povo crescer. Devemos preencher o nosso coração, a nossa memória, ser guiados por essa verdade. Como disse um escritor, é o best-seller de toda a história, de toda a criação. E devemos colocar essa palavra sempre diante de nós, como uma regra, e não acreditar apenas naquilo que nós gostamos. Entenda isso, queridos. Negligenciar essa verdade, negligenciar a Escritura, se fizer isso, você vai convidar todos os tipos de horror para operar em sua vida, em seu coração e em sua família. Mas nós não fazemos isso. Nós não somos daqui. Nós não agimos assim, nós não andamos assim, nós não temos mais escama em nossos olhos. Nós seguimos a verdade, andamos pela verdade, vivemos pela verdade. E somos guardados por essa verdade. Conhecer a palavra de Deus é fundamental, porque ela nos ensina a viver essa vida piedosa. E é justamente sobre isso que Jesus fala nos versos finais do nosso texto. Verso 18 e verso 19, por favor. O nosso Senhor diz: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Perceba que verso extraordinário são esses. Nesse momento, Jesus aqui enfatiza uma transferência de responsabilidade. Sim, não deixa de ser sério para nós, neste primeiro momento aqui para os discípulos, mas para todos nós, servos do Senhor. Ele está mostrando em sua oração, verbalizando ali, na noite em Jerusalém, que assim que ele partir, e mesmo o mundo sendo hostil, eles, os discípulos, devem realizar a missão que Cristo veio fazer, apresentando essa mensagem. E aqui nós temos um detalhe inegociável.
que Jesus deixa claro que essa missão deve ser fundamentada e baseada na missão do Filho, que só será conhecida por aqueles que conhecem e amam a verdade, que são tocados por essa verdade. Então a ideia central é que a vinda de Jesus ao mundo será o combustível para a missão dos crentes até o dia da volta de Cristo. E nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Não resolvi nada saber a não ser essa verdade. O que Jesus está dizendo para os discípulos é que tudo que foi visto, tudo que foi ouvido, será de fato o conteúdo dessa missão, o conteúdo da nossa missão. Nós também entraremos na oração de Cristo, mas esse ainda não é o momento. Jesus está orando pelos discípulos aqui, pelos 11 naquele momento, pelos apóstolos. Nós vamos entrar, e aí as lições serão profundas. Mas nesse momento Jesus está mostrando que somente a verdade seria capaz não apenas de garantir a segurança eterna deles, mas de resgatar perdidos desse mundo mal, a qual nós fazíamos parte quando estávamos ainda distantes. Por isso Jesus está dizendo que vai enviá-los ao mundo para realizar essa missão. E essa palavra do Senhor revela o quanto Deus realmente se importa com as suas ovelhas que ainda estão perdidas. Porque Ele enviará mensageiros para falar a respeito da cruz, para falar a respeito daquela colina terrível, por meio daquele momento tão terrível. Porque por meio daquela cruz, o inferno vai ser saqueado e mortos recobrarão a vida, porque Jesus dará vida aos perdidos. E o que Jesus está dizendo é: não se sintam inseguros, não tenham medo, não desanimem. E mesmo sofrendo a oposição, anuncie a verdade da cruz para esse mundo mau. E Jesus está dizendo isso aqui. Assim como Ele era instrumento de Deus, vivendo entre pessoas, os discípulos deveriam fazer essa mesma coisa, essa mesma verdade. É justamente por isso que ele termina dizendo: é por eles e por eles eu me consagro. E veja como isso é forte. Para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus diz que ele se consagra, ou que ele está caminhando para a cruz, que ele vai ser santificado na cruz, que ele vai morrer na cruz, por mais que os discípulos ainda não saibam disso. Para que eles pudessem ser santos, fortalecidos e certos da verdade e certos da vida. Jesus se santifica preparando-se para ser o sacrifício expiatório pelo pecado, para que eles, os discípulos, possam assim ser santificados e anunciar a vida para os perdidos. Essa é a consagração que Jesus está dizendo aqui. Como resultado da morte de Jesus em nosso favor, nos é concedido o poder do Espírito, pelo qual nós somos instrumentos agora úteis no reino de Deus para realizar essa obra. Queridos irmãos, quando Ele morre e nos entrega essa obra tão perfeita, não foi para nos deixar inseguros ou temerosos. Não foi para nos deixar com um sentimento em nosso coração de como vamos fazer, de como isso será realizado. Mas eu não sei evangelizar, eu não sei pregar, eu não sei dizer, eu não sei verbalizar. E ouvimos isso pela manhã. Ele está dizendo que não é assim, não é para se portar dessa maneira, mas sim com intrepidez, mostrar ao mundo que a sua vida transformada pelo Evangelho da verdade nos levam agora para um caminho diferente desse caminho do mundo. Nós agora, estando nesse mundo, nós temos o dever de, com os nossos passos santos, com o nosso coração amando a verdade, com nossa mente amando a verdade, nós somos chamados para mostrar a esse mundo que os seus caminhos são de morte, que suas ações não agradam o Criador, que nós abrimos mão das coisas desse mundo porque nós amamos fazer a vontade do Pai. Que nós não estamos aqui simplesmente para satisfazer os nossos desejos, mas viver para a glória do Senhor. Mas acima de tudo, essa missão que foi dada aos discípulos e consequentemente a nós,
faz-nos mostrar que, mesmo andando no caminho da morte, mesmo vivendo ainda imbuídos desses sentimentos e nos prazeres terrenos, a nossa presença aqui, mesmo que estranhos para eles, é justamente para expressar que ainda existe esperança, e essa esperança é Cristo Jesus. É por isso que nós estamos no mundo, para anunciar um Cristo que salva, que endireita caminhos, que liberta, que dá vida, que transforma, que restaura, que faz nascer uma flor, uma árvore de um tronco caído, quebrado, seco. Se nós ainda estranhos estamos aqui, é porque o nosso propósito é mostrar para esse mundo mau que existe um rei que salva. E se isso é verdade, se ele é capaz de fazer isso, de fazer essa vida, essa transformação, como eu sei que é, por que nós tememos? Por que nós nos mantemos inseguros? Por que desistimos? Por que desanimamos? Nós temos em nossas mãos a mais bela missão, a missão de anunciar o Salvador aos perdidos. É verdade, e sabemos disso, não estamos nesse caminho enganados. Nós sabemos que defender essa mensagem, que pregar essa mensagem, que falar do verbo de Deus, que falar de Jesus a esse mundo, pode sim causar dano a nós. Inclusive sabemos pela história que os discípulos foram maltratados, foram presos, foram perseguidos, foram ridicularizados, condenados à morte porque estavam proclamando sobre Cristo. E o que muitos não entendem a respeito da nossa missão, o que muitos desse mundo não entendem a respeito do nosso processo, do nosso trabalho, é que se causa tudo isso, por que nós ainda estamos aqui? Se causa tantos problemas, tantas rejeições, tantos cancelamentos, por que nós estamos aqui? Perdendo tempo? Gastando com aquilo que só vai trazer prejuízo para nós? Não! Estamos aqui porque por mais que cause problemas, por mais que cause danos, por mais que cause estragos em nossa imagem diante desse mundo, não anunciar o Filho de Deus, não anunciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, causará muito mais dano, e não simplesmente a nossa imagem, não simplesmente a nossa carne, não simplesmente nos privando de uma liberdade momentânea, mas trará danos eternos, prejuízos eternos para a vida. Estrangeiros, estranhos sim, perseguidos sim, odiados sim, mas nunca abriremos mão da mensagem do Evangelho que liberta, porque ele nos garante que nós estamos nesse caminho, um caminho que nos levará a um lugar onde nós estaremos com o Senhor para sempre. É essa mensagem que temos que compartilhar, é essa mensagem que nós temos que anunciar, que precisamos ter prazer em viver. Por essa mensagem não tememos, por ela enfrentamos o mundo, e podemos essa noite e em toda a nossa vida afirmar como Paulo disse aos Filipenses, quando ele disse: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim, para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estamos seguros, e a nossa segurança é eterna. Eu disse no início que nós temos aí um desejo por proteção, e é verdade, que não nos sentimos confortáveis em fazer algo que exige muito de nós. Sim, eu sei, é difícil. Quem não se sente assim? Nos sentimos inseguros. E sabemos que, limitados pela capacidade e pela nossa força, não podemos de fato promover a segurança que nós tanto desejamos. Podemos até fazer planos cuidadosos
para a aposentadoria. Mas não podemos impedir que as dificuldades apareçam. Podemos até criar bem os nossos filhos, equipar os nossos filhos para esse mundo. Mas não podemos protegê-los de todas as dificuldades. Eles estão nesse mundo. Sim, é verdade que as coisas podem parecer um tanto quanto desesperadoras quando encaramos a realidade. Mas existe um conforto para nós. Existe uma esperança certa para nós. Porque como disse Jesus, eu me santifico a mim mesmo para que eles sejam santificados na verdade. Ele enfrentou, quando aqui esteve, as mais terríveis tentações. Ele superou o vale da sombra da morte. Enfrentou os mais duros golpes desse mundo. Venceu o nosso pior inimigo para abrir o caminho que nos leva a Deus. Por isso não tenha medo de servir, não tenha medo de trabalhar, não tenha medo de se identificar com esse Senhor. O sucesso do trabalho não depende de nossa eloquência, de nossa capacidade, ou dos mais diversos setores teológicos conhecidos por nós, não. Mas o sucesso da nossa missão vem porque Ele garantiu que a obra que Ele veio realizar se cumpriu de verdade naquela cruz. E ninguém pode impedir o avançar do Evangelho de Deus. O que cabe a nós, queridos, é mostrar ao mundo que existe um lugar seguro, um lugar onde os temores, um lugar onde a insegurança não nos consome. E esse lugar, Ele é no Senhor. Descanse o seu coração. Hoje nós podemos enfrentar medos, mas Ele, por meio da sua obra, garantiu que os medos, que a insegurança, estão com os dias contados. Estamos caminhando para o dia em que a paz será completa. O dia em que não teremos mais medo nem insegurança. Viveremos a plenitude do que Ele preparou para nós. E não teremos mais medo porque não existirá mais inimigos. Só restará nós e o Senhor. E João viu esse dia e registrou para nós, para a nossa alegria, para nosso fortalecimento, para a nossa esperança de que existe um lugar assim, um lugar perfeito, um lugar no Senhor. Ele diz assim no livro de Apocalipse: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. E o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalina. E a cidade, ela não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Se os nossos temores estão ligados à noite, aos perigos, às incertezas, nesse lugar não haverá mais nada disso, porque viveremos na luz do dia para sempre, ao lado do nosso Senhor. Tudo que hoje causa medo, querido, ligado a esse mundo com maldade, escuridão, inimigos, problemas, estão com os dias contados, pois o Cordeiro de Deus venceu. E hoje nós estamos aqui, estranhos desse mundo, com uma missão, aguardando o dia que adentraremos a nossa verdadeira pátria, o nosso verdadeiro mundo, a Sião celeste. Prepare o seu coração, porque esse dia está prestes a chegar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, diante de Ti nós estamos essa noite, e olhamos para a Sua palavra tão profunda, tão perfeita, tão impactante,
nos alertando sobre a maneira como de fato devemos viver. Sim, ainda estamos aqui nesse mundo mau, mas Senhor, faça-nos entender que nós somos peregrinos aqui, que nós somos estranhos, que nós pertencemos a um novo país, onde a glória do Senhor, onde a bondade do Senhor se fará presente para sempre. Mas enquanto esse dia não chega, Senhor, enquanto estamos ainda aqui nesse mundo, peregrinando, enfrentando os mais diversos dilemas, medos, terrores, inseguranças, nós clamamos ao Senhor: aviva em nós a esperança da glória, para que nenhum medo, para que nenhuma insegurança nos impeça de fazer a missão que foi depositada em nossas mãos, que é anunciar o Senhor. E nos prepare, Deus, a cada passo, a cada novo dia, a cada mês, a cada ano. Prepare o nosso coração para o nosso encontro contigo, para o dia em que os medos que hoje nos assustam não existirão mais, e nem sequer serão lembranças, porque teremos uma mente transformada, restando para nós uma vida contigo para sempre, Senhor. Faça isso, auxilia-nos, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nos coloquemos em pé, queridos.